Olá, meu amigo, minha amiga. Meteoros continuam a atingir o senhor Messias, o Jair inelegível, o clã Bolsonaro, a extrema-direita aqui no nosso país, causando impactos naquilo que nós chamamos de direita orgânica no Brasil. E o último meteoro foi arremessado pelo senhor Donald Trump, vejam só, em formato de faca, que acertou as costas do inelegível, causando a frustração, sentimento de muita decepção nas pessoas que diziam para todos os lados que Donald Trump e Bolsonaro eram amigos. Bom, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês a partir do nosso encontro de agora. Vou trazer outras cenas muito interessantes, algumas atualizações, mas antes de mais nada é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que você venha aqui para o nosso portal, se inscreva aqui, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário, participe dos nossos chats, que eu sempre abro antes de entrar aqui com vocês no nosso papo, e se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, é muito legal interagir aqui com vocês, porque isso mostra assim, que nós temos assim, uma direção na interpretação dos fatos que acontecem no Brasil e no mundo muito parecida, né? Eu fiz aqui uma enquete e aí vocês parece que cravaram aqui, a maior parte das pessoas cravou o resultado da nossa enquete, né? Isso há 4 dias atrás que eu fiz essa enquete. A pergunta foi, após as ameaças de Trump de taxar o Brasil, caso Bolsonaro não seja poupado da cadeia, o que você acha que acontecerá? Bom, alternativa A pena do criminoso será aumentada, 7% responderam isso. Alternativa B, o clã Bolsonaro entrará em depressão. Só 2% acharam que eles vão ficar deprimidos. Alternativa C, o banana também será condenado. 6% responderam. E 85% responderam maciçamente que todas as alternativas acima estão certas e Lula sairá fortalecido. É o que parece estar acontecendo, né? Então, basta a gente fazer algumas análises com alguns fundamentos, alguns paradigmas, que a gente consegue fazer algumas projeções acertadas, né? Nós vamos fazer outras enquetes aqui no nosso portal. E aí vem o meteoro em formato de faca. Trump volta a defender Bolsonaro. Eu achei engraçado isso, eles dizerem que Trump volta a defender Bolsonaro, mas olha só a afirmação que vem embaixo. Não é como se ele fosse meu amigo, é alguém que eu conheço. Olha só, é diferente, né? Você ser amigo e você ser conhecido. Porque ele foi questionado hoje, antes de viajar para um estado lá nos Estados Unidos. Aliás, ele foi informado que a PGR largou o bambu nas costas da Orcrim. Aí ele já ficou com o pé atrás, né? Ele não tem informação nenhuma do que está acontecendo, o que nós podemos perceber. Ele não tem noção do que está acontecendo. Porque são muitas frentes que ele está envolvido nos Estados Unidos, né, gente? São vários conflitos muito mais complexos do que o nosso. O nosso aí virou uma coisa ali que parece que ele se impregnou ali pelos ouvidos para fazer alguma coisa e agora que ele está tomando pé. Então, uma pessoa condenada por vários crimes e crimes abjetos, alguém dizer que é amigo dele, com um conjunto de provas que foram mostradas na peça da Procuradoria-Geral da República, então ele já tirou o pé e aquele que era o amigo já virou um conhecido, né? Então isso vai ajudar, inclusive, nas negociações aqui no Brasil. Quando os fatos forem bem esclarecidos, não se surpreendam se Donald Trump dizer, olha, eu estava enganado, peço desculpas. Desculpas ele não vai pedir, né? Mas vai dizer que não estava bem informado. Bom, a Daniela Lima, hoje mais cedo, ela fez uma análise do que está acontecendo, né? Um comentário sobre o que está acontecendo no centro do clã Bolsonaro. Gente, é rasteira para todos os lados, são cisâneas e exposições de criaturas abjetas. Acompanhe essa matéria aqui. Olha o que Eduardo Bolsonaro acabou de escrever nas redes sociais dele, hoje, 15 de julho, às 10h29. Eduardo Bolsonaro, agora são 10h38, portanto não tem nem 10 minutos, escreveu. Prezado governador Tarcísio, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção, olha o que ele diz, né? Que irá destruir a economia brasileira e as nossas liberdades. O que ele chama de este rapaz que usa deputado federal licenciado. Esse rapaz, hein? Dudu Bananinha, este rapaz. Achei engraçadinho ela falar assim.
que usa camisa Ustra vive chama o que você tem hoje. Esse ponto eu tenho salientado aqui sempre, né? Que Dudu Bananinha, o defensor dos direitos humanos, andou durante algum tempo com a camisa, com a fotografia de Brilhante Ustra, um torturador. E ela sublinhou isso também, né? Vamos seguir aqui. Eu até voltar aqui um pouquinho para pegar isso aqui que eu achei muito importante. Vamos lá. Este rapaz que usa, deputado federal licenciado, que usa camisa Ustra vive chama o que você tem hoje no Brasil de regime de exceção. Mas como para você a subserviência servil às elites é sinônimo de... Gente, ele está falando que o Tarcísio, ele tem uma subserviência servil, ou seja, é um vassalo, é um puxa-saco, é um tapete, é um capacho, né? Enfim, é isso que ele está colocando. E, de fato, ele sabe o que ele está falando, porque Tarcísio era um famoso quem, um Zé Ninguém, que virou governador do estado mais importante do nosso país. Então, o Tarcísio, de fato, não é ninguém sem Bolsonaro. Então, ele está numa situação, mas olha, se ele for pro ostracismo, ele simplesmente volta da onde ele nunca deveria ter saído. E deve ter colocado aí algum dinheirinho extra no bolso, né? Sem querer fazer nenhuma acusação de corrupção, mas deve ter recebido ali muitos mimos, muitas condições, muitas vantagens, né, para ter feito o que ele fez à frente do governo Bolsonaro, em leiloar a preço de banana tudo aquilo que ele pôde, está envolvido agora na entrega da Sabesp, como ele fez, para grandes grupos privados. Isso não é amor ao povo de São Paulo, né? Mas, enfim, não dá para a gente provar nada, né? Apenas especulações diante de tudo que a gente vê no mundo da política aqui no Brasil e fora do nosso país. Direita em chamas, Tarcísio responde a Eduardo Bolsonaro, que responde a Tarcísio. O Tarcísio está sendo mais econômico porque em atacar o Dudu Bananinha, porque como ele não tem vida própria, não tem luz política própria, ele depende de uma série de situações, então ele tem que ficar subserviente ao clã Bolsonaro. Mas isso vai custar caro para ele, como a gente vai mostrar aqui ao longo do nosso papo. E o Dudu Bananinha já está percebendo, ele está numa confusão mental muito grande, mas também ele é filho de Bolsonaro, né, gente? Como é que essa pessoa poderia ter um cérebro, poderia ter uma retidão em alguma coisa? Então ele já está querendo tirar o dele da reta. Escreveu ele, perseguição política tem custo econômico, e isso independe de mim. Então quer dizer que não depende mais de você, você não fez nada, né? Você só está aí de turista nos Estados Unidos. Estudem a história. Então ele está tirando o corpo dele da reta. E fez a publicação na sequência aqui. Se o Brasil já não há mais Constituição, então viemos beber na fonte da Constituição do país, referência em democracia e liberdade. É muito idiota, né, gente? É muito idiota junto com o outro aqui. Aliás, os dois são muito corajosos. Eu fiz uma brincadeira aqui com vocês que eu até encabeçaria uma campanha, se eles não tivessem como voltar para o Brasil, para arrumar meios para eles chegarem aqui, só para a gente vê-los de frente para o ministro Alexandre de Moraes, exercendo a macheza, a virilidade deles, né? Porque são homens muito, muito machões, né? Enfim, mas isso aí certamente não vai acontecer. Agora, a situação para o Dudu Bananinha está se especulando muito, né? Ele vai voltar ou não vai voltar, ele vai renunciar, não vai renunciar. Gente, é o seguinte, diante de tudo que está acontecendo, o que vai acontecer agora é o seguinte, já tem um inquérito contra ele, a Polícia Federal vai concluir o inquérito como ele sendo apontado como o traidor da pátria, um criminoso que atentou contra a nossa existência enquanto nação soberana. Então isso vai dar cadeia. Então se ele puser os pés aqui, ele já pode ir direto para o Chilindró. A situação está ficando muito corrosiva para o Dudu Bananinha. Vai ter que ficar vivendo de mesada do papai ou de pix das pessoas que acreditam nessa gente ainda, né? E infelizmente tem muita gente ainda. Bom, todas as ações que Trump está comandando estão gerando suspeitas sobre a sanidade mental dele. Muitas pessoas dizem, ele não vai poder se reeleger, a pessoa que já tem uma certa idade, então ele resolveu chutar o pau da barraca, está fazendo experiência com o mundo. Então, enfim, e tudo está dando meio errado, né? Porque sancionou a Rússia, e a Rússia teve um PIB que cresceu. Eu vou trazer para vocês esses dados um pouco mais à frente. A moeda russa subiu também. É incrível, gente. O PIB russo subiu em meio a uma guerra. Enfim, eles se organizaram para sobreviver sem o bloqueio norte-americano. A China, a mesma coisa, sofreu uma série de bloqueios e eles acabaram desenvolvendo uma série de antídotos. E agora, recentemente, o que aconteceu foi isso. China resiste a tarifaço dos Estados Unidos e PIB do país cresce 5,2% no trimestre. Então, gente,
Olha, muitas vezes se faz uma coisa com sentido e ela tem um efeito contrário, né? É o que está acontecendo com os Estados Unidos. Efeito da corrosão que eles estão passando dentro do próprio tecido social nos Estados Unidos. E aí, notícia aqui doméstica, né? Para ver se alguém acredita numa história dessa. Não suporto. Jair Bolsonaro pode ser condenado, mas sua famosa esposa Michele Bolsonaro tem boas notícias. O Bolsonaro disse que não iria fugir do Brasil porque ele não suportaria viver longe de Michele. Fala a verdade, quem é que acredita nisso? Eu entrevistei aqui, gente, vocês que acompanham nosso portal viram, o ex-deputado Julian Lemos, que conviveu com essa gente, ele afirma categoricamente é um casamento de fachada, é um casamento político. Eles não se dão, a Michele não se dá com os filhos não se dão com ela. É uma cisânia geral, a gente nunca vê essa gente junto. O Bolsonaro, o tempo que estava como presidente, só andava com Hélio Negão na garupa de jet ski, com Malafaia, com o Jorge Seife, com um monte de gente. Você nunca via uma cena do casal. Quando eles têm, eles patrocinam sempre para angariar algum tipo de simpatia no público evangélico, mostrar que são uma família e tal, tal, tal. O Bolsonaro ficou 4 meses nos Estados Unidos, a Michele não colocou os pés lá. Então, que história, que conversa fiada é essa? A coisa boa é a seguinte, é que ele em prisão aqui no Brasil, ela vai poder visitá-lo, né? Então, acredite quem quiser, né? Enfim, vamos se conformando aí, vai ser interessante. Dudu Bananinha fazendo desafio para Alexandre de Moraes, já comentei com vocês, né? Não vale nem a pena falar novamente sobre isso, porque nós sabemos que a coragem não é um atributo do clã Bolsonaro. Ele dificilmente retornará ao Brasil. E mais informações sobre o que está acontecendo, né, no campo concreto, se opondo ao mundo paralelo do bolsonarismo. Comentário do Valdo Cruz hoje. E o empresariado mesmo, aquele que realmente comanda o país, eu conversei com dois deles ontem, 2 ali de São Paulo, que já foram bolsonaristas. Um bolsonarista de carteirinha, mas apoiavam o governo Bolsonaro. Eles estão profundamente irritados com o comportamento de Bolsonaro, com o comportamento do filho Eduardo Bolsonaro, dizendo que eles estão rifando, foi a expressão que usaram comigo, eles estão rifando o Brasil em nome de interesses pessoais. Gente, isso que o Valdo Cruz está dizendo é o pensamento corrente. Hoje eu comentei com vocês um trecho do editorial do Estado de São Paulo, com o jornal de direita, do grande empresariado. O trecho que eu não li, vou pegar um trecho agora. Se serviu para alguma coisa, portanto, a exposição pública do egoísmo de Bolsonaro traçou uma linha divisória no chão. Associar-se a Bolsonaro significa necessariamente estar contra o país. É assim que a sociedade deve olhar para todos os que, seja por convicção ideológica, seja por cálculo eleitoral, não se constrangem em vincular sua imagem a um sabotador do Brasil. Como já sublinhamos nesta página, passou a hora de as lideranças políticas conservadoras, entre as quais se destaca o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, escolherem de que lado estão. Afinal, do Brasil ou de Bolsonaro? São 2 caminhos absolutamente antitéticos, ou seja, que não se contrapõem, né? E aí o seguinte, vendo aqui um comportamento do general da reserva, né, Hamilton Mourão, ele nos mostra que dentro das Forças Armadas, porque ele é um cara de extrema-direita, um militar, mas que ele representa um pensamento de militares aqui no nosso país, que, independente dos nossos problemas internos, ainda tem uma noção do que significa a pátria, do que significa a soberania, do que significa um presidente tentar interferir na realidade do outro. Ele comete um erro aqui de falsa equivalência, comparando Leonardo DiCaprio a Donald Trump em termos de poder político, né? Mas foi significativa a fala dele no campo de ver como o estrago na direita e extrema-direita está gigantesco. Acompanhe. E, finalmente, eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. Da mesma forma, caros colegas aqui, que eu não aceito que o Macron, que a Greta Thunberg, que o Leonardo DiCaprio e outros venham meter a mão em coisas aqui do Brasil, eu também, e aí o senador Humberto Costa, somos oposição um ao outro, mas eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso aqui que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada. Mas compete a nós, brasileiros, resolvermos isso. Bom, como pensam muitas pessoas. É o básico, né, gente? Então é isso aí. Com essa fala do Mourão,
e os meteoros caindo, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. Mande seu comentário aqui no nosso portal. E filas estão andando, vida que segue, meteoros que caem, né? Um grande abraço. Tchau!